Olá, minha família de oração, salve, paz e que Deus abençoe. Eu me chamo Giovanni Medeiros e vamos meditar a partir de agora a liturgia de hoje. Iniciemos com a pequena oração ao Espírito Santo. Ó Espírito Santo, fulgurante luz, eu quero a vossa claridade a iluminar o meu dia. Muitas vezes as trevas se apossam de minha alma e eu me deixo abater pela depressão. Eu quero irradiar a luz de vosso Espírito com a luminosidade de minha alma. Confesso que eu tenho me deixado levar por pensamentos negativos e que eles têm aos poucos ofuscado a luz de Deus. Vinde depressa, Senhor, iluminai o meu coração, irradiai vossa luz em todo o meu ser, para que eu seja fagulha de vosso brilho a iluminar o mundo. Vinde, Espírito de luz. Vinde, Espírito de luz. Está em Efésios capítulo 5, versículo 9. Andai como filhos da luz, porque o fruto da luz consiste em toda espécie de bondade, de justiça e de verdade. Sétimo domingo, solenidade da Ascensão do nosso Senhor. A solenidade da Ascensão de Jesus, que hoje celebramos, sugere que no final do caminho percorrido no amor e na doação está a vida definitiva, a comunhão com Deus. Sugere também que Jesus nos deixou um testemunho e que somos nós, seus seguidores, que devemos continuar a realizar o projeto libertador de Deus para os homens e para o mundo. No Evangelho, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, ajuda-os a vencer as desilusões e até mesmo o comodismo e envia-os em missão como testemunhas do projeto de salvação de Deus. De junto do Pai, Jesus continuará a acompanhar os discípulos e através deles a oferecer aos homens a vida nova e também definitiva. Na primeira leitura de hoje, repete-se as mensagens essenciais desta festa. Jesus, depois de ter apresentado ao mundo o projeto do Pai, entrou na vida definitiva da comunhão com Deus. A mesma vida que espera todos os que percorrem o mesmo caminho que Jesus percorreu. Quanto aos discípulos, eles não podem ficar olhando lá para o céu, numa passividade alienante, mas eles têm de ir para o meio dos homens, continuar o projeto de Jesus. A segunda leitura hoje convida-nos aos discípulos a terem consciência da esperança. A esperança a que foram chamados, a vida plena de comunhão com Deus. Eles devem caminhar ao encontro dessa esperança, de mãos dadas com os irmãos, que são membros do mesmo corpo. E em comunhão com Cristo, a cabeça deste corpo, Cristo reside no seu corpo, que é a igreja. E é nela que se torna hoje presente no meio dos homens. Na primeira leitura de hoje de Atos dos Apóstolos, o nosso texto começa com um prólogo, está lá no versículo de 1 a 2, que relaciona os atos com o terceiro evangelho, que é na referência ao mesmo Teófilo a quem Jesus era dedicado, quer na alusão a Jesus, aos seus ensinamentos e a sua ação no mundo, que é o tema central do terceiro evangelho. Neste prólogo também são apresentados os protagonistas do livro, o Espírito Santo e os apóstolos vinculados com Jesus. Depois da apresentação inicial, vem um tema da despedida de Jesus. O autor começa por fazer referência aos 40 dias que mediaram entre a ressurreição e a ascensão, durante os quais Jesus falou aos seus discípulos a respeito do reino de Deus, o que parece estar em contradição com o Evangelho, onde a ressurreição e a ascensão são apresentados no próprio dia da Páscoa. O número 40 é certamente um número simbólico. É um número que define o tempo necessário para que um discípulo possa aprender e repetir as lições do Mestre. Aqui define, portanto, o tempo simbólico de iniciação ao ensinamento do ressuscitado.
As palavras de despedida de Jesus sublinham dois aspectos: a vinda do Espírito e o testemunho que os discípulos vão ser chamados a dar até os confins do mundo. Temos uma resumida aqui a experiência missionária da comunidade de Lucas. O Espírito irá derramar-se sobre a comunidade crente e dará a força para testemunhar Jesus em todo o mundo, desde Jerusalém até Roma. Na realidade, trata-se do programa que Lucas vai apresentar ao longo do livro, posto na boca de Jesus ressuscitado. O autor quer mostrar com a sua obra que o testemunho e a pregação da igreja estão realmente entroncados no próprio Jesus e são impulsionados pelo Espírito. O último tema é o da ascensão. Evidentemente, esta passagem necessita de ser interpretada para que, através da roupagem dos símbolos, a mensagem apareça com toda claridade. Temos sim, em primeiro lugar, a elevação de Jesus ao céu. Não estamos a falar de uma pessoa que literalmente descola da terra e começa a elevar-se. Estamos a falar de um sentido teológico. Não é um repórter, mas sim um teólogo a falar. A ascensão é uma forma de expressar simbolicamente que a exaltação de Jesus é total e atinge dimensões supraterrenas. É a forma literária de descrever o culminar de uma vida vivida para Deus, que agora reentra na glória da comunhão com o Pai. Temos depois a nuvem. Está no versículo 9b, que subtrai Jesus aos olhos dos discípulos. Pairando a meio do caminho entre o céu e a terra, a nuvem é o Antigo Testamento. Um símbolo privilegiado para exprimir a presença do divino. Está em Êxodo, capítulo 3, versículo 21, 22, ou capítulo 14, versículo 19, 24, ou capítulo 24, versículo 15b a 18, ou capítulo 40, versículo 34 a 38. Ao mesmo tempo, simultaneamente, esconde e manifesta. Sugere o mistério do Deus escondido e presente, cujo rosto o povo não pode ver, mas cuja presença adivinha nos acidentes da caminhada. Céu e terra, presença e ausência, luz e sombra, divino e humano, são dimensões aqui sugeridas a propósito de Cristo ressuscitado, elevado à glória do Pai, mas que continua a caminhar com seus discípulos. Temos ainda os discípulos a olhar para o céu. Significa a expectativa dessa comunidade que espera ansiosamente a segunda vinda de Cristo, a fim de levar ao seu termo o projeto de libertação do homem e do mundo. Temos, finalmente, os dois homens vestidos de branco. O branco sugere o mundo de Deus, o que indica que o seu testemunho vem de Deus. Eles convidam os discípulos a continuar no mundo animados pelo Espírito, a obra libertadora de Jesus. Agora, a comunidade dos discípulos que tem de continuar na história a obra de Jesus, embora com a esperança posta na segunda e definitiva vinda do Senhor. O sentido fundamental da ascensão não é que nós fiquemos a admirar a elevação de Jesus, mas é convidar-nos a seguir o caminho de Jesus, olhando para o futuro, olhando para a frente, entregando-nos à realização do seu projeto de salvação no meio do mundo. A ressurreição e a ascensão de Jesus garante-nos, antes de mais nada, que uma vida vivida na fidelidade aos projetos do Pai é uma vida destinada à glorificação, à comunhão definitiva com Deus. Quem percorre o mesmo caminho de Jesus subirá, como ele, à vida plena. A ascensão de Jesus recorda-nos, sobretudo, que ele foi elevado para junto do Pai e nos encarregou de continuar a tornar realidade o seu projeto libertador no meio dos homens, nossos irmãos. É essa atitude que tem marcado a caminhada da história da igreja. Ela tem sido fiel à missão de Jesus ao deixar este mundo que lhe confiou. O nosso testemunho tem transformado e libertado a realidade que nos rodeia, sim ou não?
Qual é o real impacto desse testemunho na nossa família, no local onde nós desenvolvemos a nossa atividade profissional, na nossa comunidade cristã ou até mesmo religiosa? É relativamente frequente ouvir-nos dizer que os seguidores de Jesus gostam mais de olhar para o céu do que se comprometerem na transformação da terra. Estamos efetivamente atentos aos problemas e às angústias dos homens, ou estamos vivendo de olhos postos lá no céu, no espiritualismo alienado? Sentimos-nos questionados pelas inquietações, pelas misérias, pelos sofrimentos, pelos nossos sonhos, pelas esperanças que enchem o coração dos que nos rodeiam. Já na segunda leitura de hoje da carta de Efésios, a ação de graças, Paulo ele une uma fervorosa oração a Deus para que os destinatários da carta conheçam a esperança a que foram chamados. A prova de que o Pai tem poder para realizar essa esperança, isto é, conferir aos crentes a vida eterna com a esperança. É o que ele fez com Jesus Cristo. Ressuscitou e sentou à direita. Exaltou e deu-lhe a soberania sobre todos os poderes angélicos. Paulo está preocupado realmente com a perigosa tendência de alguns cristãos em dar uma importância exagerada aos anjos, colocando-nos até acima de Cristo. Essa soberania estende-se inclusive à igreja, o corpo do qual Cristo é a cabeça. O mais significativo deste texto é precisamente este último desenvolvimento. A ideia que a comunidade cristã é um corpo, o corpo de Cristo, formado por muitos, por inúmeros membros, já havia aparecido nas grandes cartas, acentuando-se sobretudo a relação dos vários membros do corpo entre si. Posso citar, por exemplo, 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 12 a 20, ou capítulo 10, versículo 16 a 17, ou capítulo 12, versículo de 12 a 27, ou até mesmo Romanos, capítulo 12, versículo de 3 a 8. Mas nas cartas do cativeiro, Paulo ele retoma a noção que o corpo de Cristo, para refletir sobre a relação que existe entre a comunidade de Cristo. Neste texto, em concreto, há dois conceitos muito significativos para definir o quadro da relação entre Cristo e a igreja, o de cabeça e de plenitude, em grego, plerona. Dizer que Cristo é a cabeça da igreja significa, antes de mais nada, que os dois formam uma comunidade indissolúvel e que há entre os dois uma comunhão total de vida e também de destino. Significa também que Cristo é o centro, à volta do qual o corpo se articula, a partir do qual e em direção ao qual o corpo cresce, se orienta e constrói. A origem e o fim desse corpo significa ainda que a igreja, que é corpo, está realmente submetida à obediência a Cristo cabeça. Só de Cristo a igreja depende e só a Ele deve obediência. Dizer que a igreja é a plenitude, que é plerona, de Cristo significa dizer que nela reside a plenitude, a totalidade de Cristo. Ela é o receptáculo, a habitação, onde o Cristo se torna presente no mundo. É através deste corpo onde reside que Cristo continua todos os dias a realizar o seu projeto de salvação em favor dos homens. Presente neste corpo, Cristo enche o mundo e atrai a si o universo inteiro, até que o próprio Cristo seja tudo em nós. Na nossa peregrinação pelo mundo, convém termos sempre presente a esperança que nós somos chamados, a ressurreição, a ascensão, glorificação de Jesus é garantia da nossa própria ressurreição, da nossa própria glorificação. Formamos com Ele um corpo destinado à vida plena. Essa perspectiva tem de dar-nos a força de enfrentar a história e de avançar, apesar das dificuldades neste caminho do amor e da entrega total que Cristo percorreu.
Dizer que nós fazemos parte do corpo de Cristo significa que nós devemos viver numa comunhão total com Ele e que nessa comunhão nós recebemos a cada instante a vida que nos alimenta. Significa também viver em comunhão, em solidariedade total com todos os nossos irmãos, membros do mesmo corpo, alimentados pela mesma vida. Estas duas coordenadas estão presentes na nossa existência. Dizer que a igreja é preroma de Cristo significa que nós temos a obrigação de testemunhar Cristo, de torná-lo presente no mundo, de levar à plenitude o projeto de libertação que ele começou em favor dos homens. Essa tarefa só estará acabada quando, pelo testemunho e pela ação nossa cristãos, pois Cristo forma-nos um mesmo corpo. Já no Evangelho de hoje de Marcos, a questão central abordada no texto hoje deste Evangelho é do papel dos discípulos no mundo após a partida de Jesus ao encontro do Pai. O texto consta de 3 cenas. Primeiro, Jesus ressuscitado define a missão dos discípulos. Segundo, Jesus ele parte ao encontro do Pai. Os discípulos partem ao encontro do mundo a fim de concretizar a missão que Jesus lhes confiou. A primeira cena, Jesus ressuscitado aparece aos discípulos, acorda-os da letargia em que se tinham instalado e define a missão que doravante eles serão chamados a desempenhar no mundo. A primeira nota de envio e do mandato que Jesus dá aos seus discípulos é da sua universalidade, da missão dos discípulos, destina-se a todo mundo e não deverá deter-se diante de barreiras racistas, geográficas ou até mesmo culturais. A proposta de salvação que Jesus fez e que os discípulos devem testemunhar destina-se a toda a terra. Depois, Jesus define o conteúdo do anúncio, que é o Evangelho. O que é o Evangelho, afinal? No Antigo Testamento, sobretudo no Deutero-Isaías e no Trito-Isaías, a palavra Evangelho está ligada à boa notícia da chegada da salvação para o povo de Deus. Depois, na boca de Jesus, a palavra Evangelho designa